Com essa bela paisagem na região serrana de Venâncio Aires, chegamos a mais um episódio do Raízes da Bola. Estamos aqui na comunidade centenária de Linha Andréas para falar um pouquinho da história do Avante, time que coleciona muitos títulos, tanto da Copa Serrana, Taça da Amizade e outras tantas competições, tanto no futebol amador quanto no futsal. Hoje no Raízes da Bola você confere um pouco mais da história do Avante de Linha Andréas. Falamos de Linha Andréas, onde temos o Avante com compromisso importante pelo campeonato na tarde deste domingo. Jogadores já estão no gramado, a arbitragem chegando, em seguida o adversário também vem para campo. O nosso projeto Raízes da Bola hoje chega à região serrana de Venâncio Aires, mais precisamente a comunidade da Linha Andréas, para a gente falar sobre o Avante, o Grêmio Esportivo Avante, que conta um pouquinho da trajetória dessa equipe aí que tem diversos títulos em diferentes competições. E para a gente contar um pouquinho dessa trajetória, nós temos a presença do Kelvin Henks, o presidente, e também do Valmor Bach, diretor de esportes. Kelvin, conta pra gente primeiro a tua identificação com o Avante, quando é que começou todo o teu envolvimento? Bom dia pessoal. Bem, eu na verdade nasci dentro dessa agremiação aqui, desde criança já a gente participa e meu pai foi presidente da sociedade por muitos anos e agora há um tempo eu assumi a sociedade e a gente vem dando sequência a um trabalho já construído há muitos anos, né? A importância de ter essa renovação e novas lideranças. Imagine quando tu tem encontros de campeonatos ou eventos que envolvam a sociedade, isso acaba sendo um dos dirigentes mais jovens, né? Sim, acredito que hoje em Venâncio Aires, sim, eu seja um dos mais jovens. Tem outros também que estão assumindo já, fazendo uma renovação dentro dos clubes. E é uma questão importante, porque depois o Valmor vai comentar um pouco mais. O futebol, ele acontece em Venâncio Aires, acontece na Linha Andréas há muitos anos. Então essa renovação ela é necessária para a gente perdurar e continuar com os clubes aí fazendo futebol, que é o que movimenta muito esse nosso interior ainda. Valmor, a tua ligação com o Avante, quando começou e como é que foi esse início? Bom dia aos colegas da imprensa, da terra, em nome do nosso presidente aqui, o Kelvin. E então o meu envolvimento aqui com a comunidade, né, começou faz bastante tempo, já faz uns 40 anos, né? Foi em 1982, quando eu lembro muito bem isso, quando começou, né? O Avante se preparava, o Avante já estava numa competição muito importante no município de Venâncio Aires, que naquela época tinha duas modalidades dentro do município de Venâncio, Taça de Ouro e Taça de Prata. E o Avante se preparava para a Taça de Ouro e o Avante teve aqui um amistoso com a União Serrano de Sete Léguas. E nós tivemos aqui, né, num domingo, né, e nosso time lá era formado por uma gurizada e o Avante, era um cano, parecia um time profissional. E tanto é que até hoje, né, o Avante faz grandes clubes, grandes montagens de jogadores aí, né, mas assim foi o meu início, né. Aí um senhor aqui me convidou, né, para mim jogar. De repente ele me achou bom de bola. E então lá começou a minha carreira no Avante. E eu assinei a ficha como, eu um gurizão lá de Sete Léguas, vim jogar no Avante. Para mim era um orgulho, né, até para minha família, que os meus amigos nem entenderam aquilo, né. Mas foi o meu início de carreira aqui no Avante, em 1982. Bom, a comunidade aqui da Linha Andréas, comunidade muito ligada à área da educação, à área cultural, comunidade centenária, mas como é que o esporte ele começou a se inserir aqui na rotina através do Avante? O pessoal respira o esporte aqui na Linha Andréas, então nós temos campeonatos de bocha, assim por diante sim, mas o futebol é o que acaba movimentando mais e acaba atraindo o público de fora também. Nós participamos em competições tanto no campo quanto no futsal, e a gente atrai um público de fora com isso, e pela tradição que a gente tem, sempre fazendo bons times, a gente sempre tem times competitivos, o pessoal quer vir jogar no Avante. Então, além dos elencos que a gente tem em todos os campeonatos, praticamente todos os campeonatos nós temos jogadores novos que querem vir vestir essa camiseta,
que sabem que é um time competitivo e que é uma comunidade muito unida e que apoia muito a causa do futebol. Bom, e nesse processo aí de futebol aqui na linha Andrés, com certeza muitos títulos marcantes na história do Avante. Gostaria que vocês relatassem os títulos que vocês se recordam como mais emblemáticos individualmente para cada um de vocês, Kelvin. Olha, como a gente comentou já, é feito campeonato há muitos anos aqui na comunidade, de campeonatos relevantes que a gente se recorda dos últimos anos. Eu acho que tem o campeonato municipal de Sério, que a gente ganhou. A gente começou, né? O Avante, assim, ó, naqueles anos que jogou ouro e prata, né? O Avante teve um vice-campeonato na Série Ouro. Aí depois, com o decorrer dos anos, né? Os clubes foram se fortalecendo bastante, o Avante foi para prata. Aí o campeonato municipal deu uma pausa uns anos, aí onde teve o Avante que passava mais assim por jogar amistosos, torneios e tudo, né? E aí, eu acho que foi no início da década de 2000, saiu um regional em Sério, aonde o Avante foi participar daquele regional lá. Tinha times de Canudos do Vale, então o Avante de Venâncio e os clubes de Sério. Ali foram 2 edições, o Avante ficou com vice. Aí veio o primeiro título do Avante, né? Eu não lembro bem a data, mas foi ali por 2004 ou 2005, não posso dizer bem. Aí veio o primeiro título, foi uma carreata lá de Série até aqui, e foi a minha primeira experiência como treinador. Eu consegui, né? Te recorda do jogo final, Romano? Me recordo. Como é que foi esse partido? Avante e Paredão de Série. O Paredão de Série tinha um time escolhido a dedo, só jogador que jogava regional. E o Avante estava fazendo uma inovação no futebol naquela época, começando. Tanto é que eu tive o apoio muito grande de um amigo muito grande nosso aqui, tanto meu como do Kelvin, mora em Santa Clara, o Regis Damon. Ele me ajudou a formar uma equipe aonde que até hoje joga aqui Zé Negão, né? O Zé Negão tinha 18 anos na época. E formamos uma gurizada, Piné, Nelsinho, o Baby, o Tim, o Fernando, que era goleiro do Marechal Floriano, namorava uma guria aqui, minha vizinha, e eu convidei ele, veio participar. Foi uma baita equipe, então veio aquele título. Foi uma comemoração assim, até de madrugada. Olha, eu me recordo hoje, me arrepio o cabelo, porque eu digo assim para vocês assim, ó, essa comunidade de Linha Andrés, ela é tão participativa no esporte, em todos os esportes, mas o futebol, esse é de criança aos avós. Eles gostam de futebol, né? Então, assim, e apoia, né? Então, isso eu levo, assim, ó, para a minha vida, o meu respeito por essa comunidade. Ainda sobre essa final, Valmor, quanto é que foi o placar da decisão? O Avante ganhou de 1-0. Quem fez o gol? O gol foi o Piné que fez o gol. Como é que foi esse gol? Esse gol, assim, eu lembro muito bem, né? Que o goleiro deles era o Matias, que jogava no Rui Barbosa. Baita de um goleiro. E eu me recordo, porque eu era treinador, e o Piné era muito rápido. Eu disse, Piné, tu não fica muito longe dos zagueiros, tu fica entre eles ali, ó. Porque uma hora vai sobrar uma bola para ti. E no momento que tu ficar de mano a mano, tu vai passar. E deu uma respingada numa saída de bola do Paredãozinho, deu uma dividida no meio de campo e a bola voltou. E o Piné pegou aquela bola mano a mano com o zagueiro, era o Éder, de Série. Ele passou na saída do Matias, ele tocou por baixo, meu Deus, aquele barranco lá desceu. E conseguimos segurar até o fim. E então foi aquele título muito comemorado e a gente lembra muito bem até hoje. E depois veio uma sequência também de títulos e triunfos aí também na Copa Serrana, né? Na Copa Serrana, antes disso ainda na Taça da Amizade, a gente se sagrou campeão, aí depois Copa Serrana também. E aí a gente começou a jogar mais os campeonatos aqui do município, que se fortificaram bastante. E são os campeonatos que a gente participa até hoje. E muitos jogadores que são identificados, né? Que vestem a camisa do Avante e acabam seguindo praticamente só aqui na linha Andrés. Se fossem citar alguns nomes que são marcantes aí nessa trajetória do Avante. Olha, alguns nomes, o Zé Negão poderia ser um,
O Roberto Gonzatti poderia ser outro. Outros jogadores ali também, o Tim, né? O irmão do Zé, o Piné, né? E, cara, é uma infinidade de jogadores assim, ó, que na época teve os jogadores de Venância ali, ó, que essa comunidade que na época jogava ouro, eles falam sempre do Orião, do Oriel, do Serginho, do velho Eloy, né? Então foram os jogadores assim que vieram para cá se espelhando nesses grandes jogadores, né? Que veio aquela vontade, aquele entusiasmo de um amigo convidar o outro, né? E tanto é que quando a gente obteve esse primeiro título, aquela camiseta aqui, ó, ela foi muito falada na volta, né? E aí começou a vir jogadores, trazendo jogadores, e eu sempre envolvido, né? Com o Avante dentro do gramado, que eu dizia assim, gurizada, dão valor a essa camisa, ela tem muita tradição, porque no lugar de uma camisa dessa de vocês, tem 4 que quer usar ela. E isso foi... Então aí veio o 2010, que veio um título muito importante para cá também, né? Que daí eu não era treinador naquela época, porque tinha uma outra diretoria. Eu não fui treinador e nem diretor naquele momento. Era a Taça da Amizade, né? Em 2010 o Avante conseguiu ganhar lá no Ipiranga, na 17 de junho, né? Ganhou 2-1 aqui e lá perdeu o jogo e empatou na prorrogação, mas o Avante tinha a melhor campanha, ganhou o título ali. Naquela época também veio uma remessa, veio um pessoal de Venâncio, veio a agregar muito no clube, que o pessoal apoia hoje ainda, que é a turma do Paulette, veio naquela época a turma do Priminho, do Jefferson Cunha. Esse pessoal chegou mais ou menos nessa época. Nessa época. Eles chegaram no Avante, o Jefferson Cunha, por exemplo, ele faz parte do plantel hoje ainda com a gente aqui. Bom, e aqui no estádio Odilo Richter, quais jogos que foram marcantes para vocês? Aí pode ser de título ou não, partidas que foram memoráveis, que marcaram aqui assistir desse local privilegiado aqui no estádio. Aí em 2010, quando o Avante, né, chegou, porque chegar numa final da Taça da Amizade era muito difícil, né? Então aquele 2-1 aqui contra o Ipiranga foi uma partida bastante marcante, né? Uma final com o Juventude do Alto Sampaio. Pensa num jogo pegado. Copa Serrana, lá em cima empatamos e aqui no final do jogo nós tínhamos um pênalti batido para fora e o jogo ali, ó, pegado, né? E conseguimos segurar até o fim, ficamos campeão. Essa partida me marca bastante porque tinha um povão naquele domingo aqui, gente, que vocês não fazem ideia. Outra partida, né, que me marcou bastante, né, foi uma final. Teve um campeonato Vale do Sampaio que teve 2 edições, né? E levava muita gente aos estádios, não só aqui do Avante, mas aqui dos outros clubes do Vale aqui. Avante e Soessa, na final aqui, eu acho que não tinha espaço, porque aqui era um pouco diferente, né? Tinha uma platana aqui bem grande, aquela platana, e aqui onde nós estamos, era uma quadra de futebol de salão. Isso estava tomado de gente, de público, né? E nós empatamos o jogo aqui com a Suécia 2-2. E naquela época eu sofri uma lesão, né, que me interrompeu um pouco de ser jogador assim, ó, de linha, e eu fui pro gol. Porque lá na minha infância eu era goleiro de futebol de salão. E daí, como eu não fominha, né, o cara era meio fominha, não queria ficar fora. E eu fui de goleiro, e eu era goleiro naquela época, né, do Avante, naquelas 2 edições aqui, ó. Então, aquela final aqui, ó, que depois foi lá, né, e nós aí sagramos campeão naquele campeonato, né, olha, foi muito marcante. Então, Kelvin, para ti também, não só no campo, mas também no futsal, boas lembranças. Sim, boas lembranças no futsal. A gente participa hoje ainda de campeonatos de futsal. E o ano emblemático para nós foi 2023, onde a gente se sagrou campeão da Copa Serrana Veteranos aqui, dentro de casa. Tínhamos um bom time, na verdade é a base do nosso time hoje ainda, e foi um momento bem especial, que o ginásio estava lotado, tinham outros jogos de finais também, mas o jogo principal era a final da categoria Veteranos. Aí que eu vi assim, ó,
Já que a gente está conversando de futebol de salão, nós temos muito mais títulos dentro do salão. A Taça da Amizade, né? Ela também tinha as modalidades de veterano, né? Não tinha massa, só veterano, e também tinha a escolinha. O Avante ficou campeão na escolinha aqui na Linha Andrés, aqui, a escolinha do Avante ficou campeão na Taça da Amizade. E 3 títulos no veterano na Taça da Amizade, né? O primeiro título eu lembro que eu fui goleiro de futebol salão, eu estava com 35 anos, foi lá em Tangerinas, ganhamos aqui, ganhamos lá. Colocamos 86 pessoas num ônibus aqui em Linha Andrés para ir a Tangerinas. Pensa o que é isso, né? Então, ali o Avante teve 3 títulos, o Avante tinha um baita de um time ali, times bons, sempre falando, né? Eu lembro o primeiro título do veterano do Avante, eu goleiro, o Tavinho Severo, Tarcísio Winkman, Pedro Walker e o Mauro Young, lá de Coronel Brito, o padeiro. O Mauro, esse é o nosso time, né? E agora, né, a gente teve depois teve essa modalidade aí da Liga e da Serrana, que também começaram aí com Master e Veterano, né? E aí o Avante também chegou a esse título aí. Bom, e a gente está aqui num local que divisão privilegiada para o campo, para o estádio Odilo Richter. Primeiro quero que vocês falem quem foi Odilo Richter, que dá nome ao estádio aqui do Avante. Odilo Richter foi um forte comerciante da comunidade aqui e também um grande apoiador. E a família dele, filhos, assim por diante, também foram grandes apoiadores e são até hoje apoiadores do clube. Então foi uma homenagem ao Odilo Richter nós intitularmos o nome do estádio com o nome dele. E o estádio que tem características aí que são marcantes. Primeiro, a dimensão, e outra característica sempre, digamos, o corte do gramado. Falem sobre isso, por favor. Bem, temos um grande colaborador na comunidade que é responsável sobre o campo, que é o Ademir Schneider, e ele tem um carinho enorme sobre isso. E sim, ele sempre tem um capricho muito grande com o corte de grama, e ele prepara tudo para os dias de jogos. E as dimensões, Valmor, para quem monta o time, qual é a característica que acaba tendo esse gramado? As características do Campo Grande, eu que venho trabalhando longos anos de diretor de esporte e muitas edições, né, Kelvin? Quando a gente não acha um treinador lá para fora, lá de fora, que vem de fora, lá tá o Valmor, né? O Valmor dá um jeito. É da comissão técnica permanente, assim. Aí o que eu digo, olha pessoal do clube, a gente não adianta só tirar logo para cima, né? Temos que cativar o jogo, né? Respeitar o adversário sempre, né? Mas eu digo assim, a gente tem que jogar nesse campo que a gente tem que jogar. Mas olha, as dimensões ajuda bastante, né? Ajuda bastante porque dá um futebol melhor. Até bom para arbitragem apitar o jogo, né? Quando as dimensões são maiores, né? É bem bom. Mas assim, ó, o que a gente pensa? Para ter um estádio como nós temos, nessas dimensões aqui, a gente tem que fazer um bom time. Se tu não tem um bom time, tu não consegue resultado aqui, né? Porque aí os outros vêm aqui e ganham de todas as partidas aqui, ó. E a gente tem até hoje dificuldade a torcida às vezes não entende porque que o Avante não consegue os melhores resultados dentro de casa e fora a gente consegue às vezes melhores resultados. As dimensões do campo ajudam bastante. Bom, a gente falou sobre o corte do gramado. Hoje tem as listras e tem escrito Avante no centro do campo, mas já teve em círculo, já teve outros formatos também esse corte de gramado, né? Isso tudo depende da inspiração do Ademir, né? Ele chega aqui, né, faz o corte de campo e ele se inspira, né? E eu agradeço muito, né? E não só eu, como a diretoria, toda a comunidade, né? A gente se espelha, né? Que o Carlos Alberto, né, o narrador aí ele diz assim, ó, lindo o campo do Avante com essas dimensões, e aí, ó, e essa frase dizendo ali, ó, paz, Avante, bem-vindos à torcida, né? Olha, o Ademir tá de parabéns nessa parte aí. Teve algum corte que vocês recordam que foi um pouco diferente, assim, ou algum escrito que teve, que vocês lembram? Pois é. Ele se espelhou um pouco no Serra Dourada, né? Que tinha encostado em lista, ele se espelhou ali, fez isso aí aqui. Legal. Bom, e quero que vocês falem sobre a importância do Avante para a comunidade da Linha Andrés, a importância do futebol e do esporte aqui para a comunidade, Kelvin. O futebol
na linha Andréas, pelo menos, ele é algo que movimenta a comunidade durante o ano inteiro. A gente tem outras atividades, outros eventos na comunidade, sim, mas o que movimenta a sociedade durante o ano inteiro é o esporte. E o futebol é algo que atrai as pessoas para a linha Andréas durante o ano inteiro. Então, é muito importante isso para o clube estar aberto, para movimentar e também para a gente ter uma, como é que eu vou dizer, uma visibilidade perante ao município e perante a região, até outros municípios a gente recebe visitantes aqui, então para a gente ter essa visibilidade, ser conhecido como um clube tradicional, a gente precisa movimentar o ano inteiro, né? Valmor, vivendo 40 anos o futebol, o esporte aqui na linha Andréas, mais tempo de vida que o Kelvin, se não tivesse o futebol aqui, o que seria dessa comunidade? Olha, não sei em que rumos estaria nossos fins de semana, né? Porque como a gente participa de 2 edições, né? Primeiro e segundo semestre, né? Quase a gente tem poucos meses que não tem futebol aqui. E isso a nossa comunidade, ela não é que ela cobra, ela acha isso necessário para o bem-estar das famílias, né? E para a juventude se permanecer aqui, ó. Porque se a gente ficar fora de uma edição, os guris que são daqui que fazem os aspirantes e muitos que sobem para o primeiro quadro, eles vão migrar para outras equipes. Então é uma responsabilidade nossa, né, Kelvin? O Kelvin, que é o presidente, e eu de diretor, de a gente se manter fazendo futebol o ano inteiro, para essa comunidade, nos finais de semana, ter um lazer, né? Vir tomar sua cervejinha, conversar com a gente, olhar um futebol, né? E aquela parte boa que tem no final do jogo, que é estar junto com o jogador, comer uma carne lá na churrasqueira, né? E ir para casa, né? Falando do Avante. E tem assunto para a semana toda. Pois é, Kelvin, eu queria que falasse sobre esse momento pós-jogo, que é tradicional, né? Algo que já vem de gerações esse momento. Essa confraternização pós-jogo é uma coisa muito tradicional e o time ganhando, o time perdendo, claro que o gostinho é um pouco diferente, mas não é só em final de campeonato que sai festa aqui na linha Andréas. É muito tradicional já após todos os jogos em casa, todo mundo já sai daqui, ao invés do pessoal ir para casa, já entra, vai para a área da churrasqueira lá e todos os jogos temos o churrasco para jogadores e para a torcida em geral também. Sonho de vocês para o Avante, para o futuro, quais são os objetivos, metas que vocês têm? Olha, manter o futebol ativo, em primeiríssimo lugar é manter o futebol ativo e com uma boa equipe competitiva, sim. Um sonho para o Avante daqui a pouco, sim, é um dia participar de um campeonato regional, que é um nível muito alto. Talvez o campeonato regional Força Livre ainda esteja um pouco distante hoje, mas talvez uma categoria veteranos é algo que não esteja tão distante da nossa realidade. É uma possibilidade daqui a pouco para as próximas edições ter a participação do Avante também. Valmor, algum sonho ou segue a mesma linha do Kelvin? Tenho sonho sim, de deixar, né, o Avante seguindo, né, competitivo, ganhando títulos, né? E digo assim, ó, que o Avante vai ter vida longa, que outros que vão anteceder a gente, né, que o Kelvin agora, parabenizo muito o Kelvin por isso, né, uma diretoria, uma pessoa jovem, né, a presidência do clube, porque é de toda a diretoria, né, porque tem tantas coisas que tem coral, sociedade de damas, de homens, né, e esporte, que ele é o presidente geral, não é só do Avante, é um presidente geral, e eu como diretor de esporte, quero que outras pessoas também antecedam a gente, né, que toque o Avante para frente, porque daqui uns dias eu vou estar ficando velho, né, e vão ter que ter novas lideranças, que venha a juventude, que venha e assuma o Avante, né, porque o Avante merece muito mais. O meu esforço, eu acho que eu poderia dar muito mais de mim, né, porque o Avante é grande. E para a gente finalizar, Kelvin, o que significa o Avante na tua vida? Olha, o Avante é um pedaço de mim. Eu sinto parte disso aqui, sim,
e não me enxergo hoje longe disso. Quero sim perseverar o Avante, sim, vamos participar por muitos anos ainda. Precisamos de muita colaboração de todos, porque é um serviço voluntário que a gente faz, e é fácil não é, mas é tranquilo de se fazer quando está em andamento e quando a coisa funciona, quando todo mundo colabora. Como o Valmor começou antes, a gente não pode parar. No momento que tu para, tu acaba caindo fora da coisa e não consegue retomar mais. Então é importante a gente ter essa sequência, e com a colaboração de todos vamos dar sequência muitos anos ainda ao Esporte Clube Avante. Valmor, o que significou Avante na tua vida? O Avante, para mim, na minha vida, significa, né, até um bem-estar em família, porque a minha família me apoia muito no esporte, né? Se não fosse ela me apoiar tanto, né, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, ó, o Avante na minha vida, né, ele me trouxe, assim, ó, muitas amizades. Por esses campos a gente fez muitos amigos, né? Eu, às vezes, encontro pessoas, né, às vezes até no supermercado ou qualquer outro lugar, diz assim, ô Valmor, o Valmor lá do Avante. Não, eu sou o Valmor, o Avante é outra coisa, né? O Avante não é meu, o Avante é um clube aqui na unidade. Mas o tanto assim, ó, que isso é importante para mim, porque eu lá embaixo, né, eu viro a plateia, né? Então, assim, tem muita gente me assistindo e eu não sei quem é, né? Então, que bom que eu transmita para as pessoas, né, uma coisa boa, uma coisa legal, que é fazer esporte. Então, eu tenho muito carinho por isso, né, e vou levar isso para minha vida. Show de bola. Kelvin, muito obrigado. Valmor, obrigado. Aqui desse ponto, muitos torcedores já viram títulos, já viram vitórias e ao mesmo tempo confraternizam nos domingos, tanto hoje numa Copa Serrana quanto num campeonato à Liga. O Avante de Linha Andréas é um exemplo de que a continuidade ela é importante para o nosso futebol amador. Aqui a comunidade se envolve com o futebol e acaba tendo a raiz da bola essencial para a continuidade de uma comunidade forte e envolvida. Comunidade centenária de Linha Andréas respira o futebol através do Avante, e no Raízes da Bola de hoje contamos um pouquinho dessa trajetória vitoriosa do time do Avante.